Olá, boa tarde. O meu nome é André Pinheiro, sou responsável pelos serviços de ciberinteligência da Cypher e hoje venho-vos falar um pouco como nós temos vindo a orquestrar toda a componente de ciberinteligência na operação da Cypher e como temos abordado então os novos desafios da cibersegurança com que nos temos deparado e como estamos a maximizar o resultado da aplicação desta mesma ciberinteligência. Como estava a dizer, eu trabalho na Cypher. Para quem não conhece a Cypher, mais especificamente para quem não conhece a atuação da Cypher no mercado português, a Cypher atualmente em Portugal é a herdeira da Dognedis, uma empresa de 2010, foi fundada em 2010, que teve o seu crescimento contínuo no mercado português, provavelmente muitos de vocês conhecem. A Dognedis em 2016 juntou-se ao Grupo ProSeguro, o Grupo ProSeguro que já estava a investir em cibersegurança, quer de forma orgânica, quer de forma inorgânica, com a aquisição de várias empresas. Uma dessas empresas em 2019 foi a Cypher, uma empresa brasileira também que oferece serviços, que oferecia serviços em todo o espectro da segurança da informação, tal como a Dognedis, e em 2019, por uma questão de uniformização da apresentação ao mercado, decidiu-se unificar toda a oferta, todo o portfólio, mas principalmente a marca. E então decidiu-se pela Cypher, a ProSeguro Company, que é agora a marca com que nos apresentamos ao mercado em todo o mundo. Para falar um pouco daqueles que são os números da empresa de forma mundial, somos mais de 400 especialistas em segurança da informação, entregamos serviços em 15 países atualmente, contamos com uma forte componente de SOC e temos SOCs em vários países para garantir a entrega especializada de cada país e a proximidade, bem como a gestão dos diferentes horários para este tipo de serviços. Temos então 6 SOCs que coordenam entre si e que operam de forma conjunta. No total, obviamente em todo o espectro, não apenas SOC, contamos com um portfólio de mais de 1000 clientes. Hoje o que eu vos venho então aqui apresentar é como é que nós temos então endereçado a temática da ciberinteligência e como é que temos evoluído dentro desta temática aqui na Cypher. Certamente que este não é um termo desconhecido para vós, a ciberinteligência já é um termo bastante apresentado. Basicamente estamos a falar de informação que sofre todo um processo de transformação, análise, interpretação, enriquecimento e que é fulcral para que nós possamos tomar uma decisão mais informada, uma decisão mais correta, em tempo útil e cujas probabilidades de ter sucesso ou de gerar o melhor impacto que nós queremos é o maior possível. Dentro deste tipo de informação e da inteligência, nós não podemos dizer que toda a inteligência é igual. E normalmente divide-se em 3 ou 4. Aqui vou simplificar e vou apenas dividir em 3 vertentes aquilo que é a ciberinteligência. O primeiro pilar estratégico é a informação mais referente às tendências, aos riscos novos que estão a aparecer no dia-a-dia, as consequências dos diferentes tipos de ciberataques. Normalmente, esta é uma inteligência que é apresentada mais à gestão para que tome as decisões importantes, como proteger a empresa, que riscos devemos então considerar na nossa proteção e de que forma podemos estar o melhor protegidos possíveis. Depois temos a ciberinteligência tática, em que aqui já estamos a falar de dados mais concretos, mais atuáveis, com os quais podemos já gerar um conjunto de ações para nos ajudar a proteger. Normalmente esta informação já é dirigida às pessoas que são responsáveis por manter os nossos ativos seguros, ou os ativos de uma organização segura. Um grande exemplo do que é a ciberinteligência do ponto de vista tático é a conhecidíssima matriz ATT&CK ou a pré-ataque, em que
basicamente este projeto mapeia centenas de táticas e técnicas, bem como procedimentos de um conjunto já alargado de APTs, ou seja, de grupos especializados e que apresentam, digamos que são o estado da arte de como atacar, e que nos permitem visualizar de uma forma simples e que nos dá informação como esses grupos atuam nas diferentes fases em que realizam os seus ataques e as suas atividades criminosas. Claro que esta categoria também pode trazer infraestrutura que é mais utilizada para ataques, etc., mas não é, ou seja, aquele dado tão técnico como nós estamos como normalmente nós falamos ou como estamos habituados a olhar para a ciberinteligência. Por exemplo, um caso prático do que é a ciberinteligência técnica, estamos a falar dos IOCs, ou seja, os dados mais granulares, aqueles mais finos, que também são mais fáceis de aplicar e que normalmente são facilmente mapeáveis a uma ameaça. Por exemplo, não é só os IOCs, eu estava a falar, ou seja, os indicadores de compromisso, o que é que eles normalmente têm? E-mails que estão a mandar phishing, por exemplo, ou os targets, ou para onde reencaminham essas mesmas campanhas de phishing. Pode ser um IP que está a fazer, que é conhecido por estar a explorar um determinado tipo de vulnerabilidade, ou estar associado, por exemplo, a um desses APTs, como vos dizia. Como boa regra, o que é que distingue estes diferentes tipos de inteligência? A estratégica é aquela que tem um espectro de validade maior no tempo, a tática vai diminuindo essa capacidade e a técnica é aquela que normalmente dura umas horas ou uns dias. Ou seja, sabemos que existe determinada infraestrutura que foi comprometida por um atacante, provavelmente em 2, 3, 4 dias. Bem, nem sempre é este o caso, mas deveria ser. Portanto, a confiança ou o tempo em que nós podemos considerar aquela informação válida é muito mais curto. Portanto, esse também é um dos pontos a ter em atenção, que é, à medida que nós vamos trabalhando com os diferentes níveis de inteligência, temos de ter atenção que o seu prazo de validade, vamos dizer assim de forma simplificada, é reduzido, ok? Ou seja, o estratégico tem um prazo de validade muito superior ao técnico. O título desta apresentação é, de facto, como orquestrar esta ciberinteligência, e para tal eu preciso antes de vos falar um bocadinho como é que funcionam os choques da Cypher e como é que nós fazemos esta orquestração. Uma vista de um SOC muito simples, temos a parte toda da gestão de ativos, quais é que são os ativos que são geridos ao nível de segurança, de onde é que nós estamos a receber a nossa informação. Essa informação depois é passada para um SIEM. Aqui, por exemplo, um dos que nós usamos está representado o QRadar. O QRadar tem então uma lógica de análise e detecção de ofensas que são depois enviadas para o nosso sistema de ticketing, neste caso o ServiceNow. E depois temos então a resposta habitual de SOC, um procedimento de resposta a incidentes baseado num SOC com analistas de 3 níveis, em que o primeiro nível menos especializado, capaz de fazer as primeiras triagens, e depois o último nível, onde estão os especialistas, aqueles que realmente, quando entramos num campo muito específico, são necessários chamar. Obviamente que na Cypher, como contamos com auditores e profissionais de cibersegurança de todas as áreas, são sempre, caso seja necessário, possível chamar esses especialistas para darem, digamos assim, uma perninha na resposta ou no tratamento de um incidente mais grave, mais específico, ou onde haja uma especificidade que não é tão comum. Para além disto, no nosso caso, temos então toda a nossa stack de ciberinteligência, que pode ser um Recorded Future, sandboxes, automatizações feitas por nós, ou alguns produtos próprios dos quais eu também vos irei falar, ou então também o MISP com o Cortex também instalado. Então, como é que agora tudo isto interage? Obviamente que quando eu vos falava da ciberinteligência técnica ou dos IOCs, esses IOCs podem ser facilmente dispersos
logo numa primeira instância para os nossos ativos de defesa, firewalls, proxies, o que tivermos disponível na nossa infraestrutura, como forma de, ou por um lado, bloqueio, ou pelo menos passados, por exemplo, ao radar para identificar que aqueles IOCs, caso os encontre, provavelmente estamos perante um incidente. Obviamente, para além disso, depois temos toda a parte de enriquecimento daquilo que são os nossos incidentes, ou seja, a capacidade de, à medida que o incidente vai sendo gerido e que vão sendo feitas as diferentes análises e que vão ser escritos as diferentes descobertas pelos diferentes níveis do SOC sobre aquele incidente, ter a capacidade de ir enriquecendo essa informação e dar apoio de como resolver essas situações. Aqui a grande dificuldade é que, claro, sendo um SOC partilhado e com um conjunto muito alargado de tecnologias com que trabalhamos, temos de ter uma capacidade de ter agentes intermédios que saibam trabalhar com todas estas tecnologias e que nos permitam fazer então o deploy de forma rápida e de forma uniforme para toda a infraestrutura, ou seja, não vale a pena termos um conjunto de ferramentas de ciberinteligência muito avançadas, com um conjunto de informação bastante aprofundada, se depois não somos capazes de as meter em funcionamento. E esse é um dos pontos que é mais importante. Existe muita informação hoje em dia que está disponível, que nós podemos concentrar, mas ter a informação só por ter não nos serve de nada. É preciso pô-la a trabalhar, é preciso que ela chegue a quem necessita dela, neste caso aos analistas do SOC, quando estamos a falar do enriquecimento ou no apoio à execução de playbooks, ou então para a detecção, quer seja no radar ou no tipo de ativos de segurança. Claro que uma das coisas que também é importante aqui mencionar é que, claro que nós, ao termos acesso a um conjunto muito alargado de incidentes dos diferentes SOCs, nós próprios somos uma fonte de ciberinteligência. E esse é um dos pontos aqui muito curiosos, que é a nossa capacidade, okay, de nós criarmos essa inteligência e de nós próprios a consumirmos, quase como os lessons learned, ou seja, nós sabemos que o último estado de uma resposta a incidentes é lessons learned e neste caso vamos então usar essa informação, essas lições aprendidas para enriquecermos a nossa base de dados de conhecimento para que em situações futuras saibamos que já vimos aquilo e como podemos atuar ou já não deixar, por exemplo, o incidente que chegou à fase de contenção, nem que acabe por ficar logo contido de forma automática ou que seja, por exemplo, bloqueado numa firewall. Claro que este é o cenário ideal. Aqui, hoje em dia, estamos todos muito habituados a ouvir falar da questão das vacinas. Pensem nisto um bocadinho dentro da Cypher, ou seja, ao contarmos com várias fontes de informação, pensem nisto como um bocadinho o efeito de imunização de grupo, ou seja, os diferentes clientes vão tirar proveito de situações que ocorreram noutros clientes. Obviamente que aqui não há partilha de informação, que não vamos expor que clientes tiveram aqueles incidentes, mas vamos ganhar essa informação e vamos ser capazes de detectar e de responder o mais depressa possível. Ok, então como é que nós podemos chegar e obter esta informação? A orquestração da parte de ciberinteligência, ela própria também é necessária, antes de falarmos da orquestração dentro do próprio ciclo de resposta a incidentes. Nós internamente temos várias ferramentas, quer comerciais, quer desenvolvidas dentro de casa. Uma delas é a que eu vou aqui falar hoje, que é o Porto-One. O Porto-One basicamente é um agregador de informação com capacidade de classificação e correlação e depois o tal deploy, a capacidade de pôr essa informação a trabalhar e ser entregue onde ela é de facto necessária. As fontes podem ser imensas, podem até ser outras aplicações. O produto, digamos assim, de tudo isto é então a Threat Intelligence, a inteligência de ameaças que nós queremos defender. Vocês já viram um bocadinho qual é que é a primeira fase desta alocação, ou seja, na stack defensiva, os assets que era representado na figura anterior como a parte de asset management, ou os assets que são geridos normalmente numa operação de segurança, quer sejam firewalls, quer sejam
email gateways, pronto, os diferentes tipos de ativos que tivermos. Obviamente o ponto seguinte é interagir com os sistemas de ticketing. Aqui uma chamada de atenção que também existem e estão automatizados dentro daquilo que é o normal funcionamento da recolha e do processo de automatização de ciberinteligência, também são criados incidentes apenas baseados em ciberinteligência. E já vos vou dar um caso bastante simples, mas que conseguem perceber como é que, às vezes, o facto de nós termos essa capacidade de recolher a nossa ciberinteligência e de criá-la pode ser muito útil para também detectarmos os incidentes ainda mais cedo. E, obviamente, a parte de, então, fazer o enriquecimento dos CIEMs, de fazer novas regras ou também apoiar as atividades de hunting, que são sempre algo que se deve realizar de forma contínua, pois permitem-nos detectar e encontrar problemas nas nossas infraestruturas para os quais ainda não estávamos cientes. Tudo isto que eu acabei de falar e que aqui neste gráfico é apresentado a azul é, no fundo, são atividades maioritariamente automatizadas. Depois, dentro da parte de ciberinteligência, há então atividades que são necessárias à intervenção de humanos, que normalmente são os nossos analistas que vão realizá-las, como é o caso de a realização e criação de use cases, dos casos de uso baseados em determinados tipos de ciberinteligência, ou seja, nós podemos muito bem olhar na parte estratégica para a matriz do MitraTac, mas se não tivermos o caso de uso que nos apoie a detectar, ou se as nossas ferramentas ainda não estão 100% capazes de detectar aquele tipo de comportamentos, nós podemos então gerar, com esse conhecimento, com essa inteligência, podemos gerar e criar os casos de uso necessários nos CIEMs. Depois, realizar o apoio e sugerir diferentes tipos de atividades de avaliação, ou seja, conforme aparecem novos tipos de vulnerabilidades, ou, por exemplo, tivemos agora, e ainda estamos aqui a gerir a questão toda do Print Nightmare, com a informação disponível, com o tipo de ataques disponíveis, quais é que foram as melhores soluções, quais é que foram as melhores práticas para proteger os print servers de ataques que, infelizmente, a própria Microsoft ainda não conseguiu dar resposta. E, obviamente, toda a parte de reporting, de produzir relatórios, quer sejam quinzenais de tendências, de ameaças, ou mensais ou semestrais. Portanto, depois temos aqui diferentes níveis de relatórios que podemos entregar. Ok, aqui apenas para, obviamente, os casos de uso são implementados nestes diferentes sistemas, ou seja, os casos de uso são depois também eles próprios entregues nas diferentes ferramentas, de modo a que sejam acionados e que sejam de facto úteis e que sejam utilizados o mais depressa possível. E este é um dos pontos que eu gostava que ficassem nesta apresentação, que é a rapidez com que nós atuamos, e quando estamos a falar da parte de ciberinteligência, é muito importante, porque normalmente, e caso tenhamos boas fontes, boa inteligência, estamos na presença quase certa de um incidente, que pode obviamente ter diferentes graus de gravidade, mas que é um incidente que temos boa confiança, temos muita confiança naqueles dados e que por isso temos que atuar e temos que prevenir os impactos negativos o mais cedo possível, de forma a que eles também sejam o menor possível. Estes casos de uso, então, que nós geramos, qual é que é os grandes objetivos e porque é que nós os fazemos? Primeiro, obviamente, suportar toda a atividade de resposta a incidente e de gestão do incidente. Ter a certeza que temos uma homogeneidade e que temos a capacidade de ser consistentes no tratamento e que nenhum passo vai faltar. Okay? Ou seja, que não há tanto espaço para a falha humana, para o erro humano, que por vezes acontece, e que obviamente não podemos negligenciar esse fator nunca. Depois, ter também aqueles casos de uso que nos vão dar uma capacidade quase instantânea e automatizada de serem gerados, serem disputados, e que depois vão então chamar esses playbooks que estão definidos com um conjunto de ações que estão automatizadas e que em alguns cenários conseguimos chegar à resolução do incidente de forma completamente automatizada, sendo que depois, obviamente, há sempre numa fase final e posterior
a validação humana, mas quer dizer que todo o processo de contenção e de resposta foi automatizado, foi muito rápido e com impacto negativo, esperemos nós, que se tenha conseguido reduzir a zero. E depois, a última grande vantagem que temos caso do ciberinteligência é que conseguimos garantir que a informação relevante que estamos a recolher é distribuída de forma rápida e distribuída para onde deve ser distribuída, que não ficam uma firewall de fora porque o analista se esqueceu dessa, ou que não existe agora um sistema que, porque estava em baixo, não foi atualizado naquele momento e depois passou, ou seja, garantir, novamente, a homogeneidade, garantir que a inteligência está disponível, está distribuída e que está a atuar onde deve atuar. Os exemplos que eu vos trago hoje de 2 use cases baseados em Intel são, primeiro, as credenciais roubadas ou que aparecem a ser distribuídas em fóruns da Dark Web, Pastebins, onde quer que seja, e quando recebemos um e-mail suspeito e quando é criada toda a análise necessária a esse e-mail. O primeiro caso, ou seja, uma credencial roubada ou exposta de forma pública, a primeira coisa é, obviamente, a detecção, detecta-se a credencial. Uma coisa que é aqui importante, no nosso sistema, tudo é um incidente de segurança, depois vai gerar um ticket e é aí que nós fazemos toda a centralização daquilo que é o processo de resposta, detecção, resposta, contenção, portanto, todos os passos e toda a informação é aí registada, até porque depois facilita. Lembram-se que nós utilizamos o processo de resposta a incidentes como os resultados, como eles próprios, inteligência, para que possa ser distribuída por todos os choques, ou seja, de forma a que todos os nossos clientes possam estar protegidos. Então, nós, a partir do momento em que temos um conjunto de username e password, o que nós vamos fazer primeiro é perceber se aquela password está dentro daquilo que é a nossa política de passwords, ou a política do cliente, neste caso. Vamos assumir que sim, que a password está dentro da política. Isto quer dizer que, mesmo que não seja uma password atual, pode ser uma password antiga. Como nós nunca temos bem a certeza de quando é que aquelas credenciais foram roubadas, ou há quanto tempo é que elas já podem ser do conhecimento de criminosos, a primeira coisa que nós fazemos é resetar todas as sessões. Ou seja, pode ser um bocado intrusivo para os utilizadores, mas a verdade é que desta forma pelo menos vamos obrigar a que haja nova autenticação. Depois, neste caso estamos a falar de sistemas com Microsoft Azure, vamos usar depois também o Attack Simulator para validar se a password é ou não válida. Okay? Caso não seja válida, nós podemos imediatamente fechar o ticket, ou seja, já fizemos todas as ações necessárias ou que consideramos ser necessárias, portanto podemos dar uma ordem de fecho de ticket. Este fluxo não é assim em todos os cenários, não é para todos os clientes. Depois, dependendo dos grupos, há grupos que obrigam sempre a que seja feita a investigação forense, porque pode já não estar válida neste momento e pode ter sido utilizada no passado, o que quer dizer que alguém poderá ter acedido de forma ilegítima ao sistema. Caso a password esteja válida, vamos forçar imediatamente o reset da password. Obviamente, todas as sessões já foram desligadas. Obviamente, a password força-se o reset e vão-se anular todas as sessões. As equipas são notificadas e faz-se então uma análise forense. Se repararem, aqui o único passo que não está 100% automatizado é a parte da investigação forense. Portanto, nós temos aqui uma capacidade muito automatizada de dar resposta a este tipo de incidentes e de também fazer logo uma avaliação do que é este incidente e do que é os problemas que são gerados neste tipo de incidentes. Obviamente que depois os casos de uso também têm um bocadinho esta questão que tem a ver com aquilo que é acordado com o cliente, mas a verdade é que nós temos já a framework disponível, feita, realizada, em que nós depois podemos então melhorar ou ajustar caso a caso, conforme cada cliente, para diferentes pontos em que este desejo que seja o tratamento deste tipo de incidentes específicos. No caso de um phishing,
Normalmente, este é os passos que são tomados, ou seja, detectamos um e-mail que por alguma razão, quer seja por sistema, quer seja por alerta do utilizador, é considerado suspeito, vamos fazer a extração dos indicadores, é realizada uma análise, fazemos uma classificação, ou seja, se consideramos suspeito ou não, ou o que é que ali dentro está, pode ser ou não suspeito e que tipo de ações é que depois temos que gerar. Aqui a cinzento podem ver... ou seja, o que é feito de forma automatizada. Isto já não tem só a ver com a parte de ciberinteligência, são coisas que podem ser disputadas de forma automática. Aquilo que a mim, especialmente aqui, para vos mostrar a importância de orquestrar, é ter a capacidade de analisar e de classificar. Analisar, o que é que nós podemos analisar? Bem, já temos extraídos todos os indicadores, podemos analisar a reputação de quem enviou, podemos analisar os URLs presentes na mensagem, podemos ver se há campanhas que nós já tínhamos observado com aquele mesmo assunto, por exemplo. Podemos também olhar para coisas como reputação dos fecheiros que vêm anexos, usar VirusTotal ou outras plataformas, usar mesmo Sandbox, para tentar, por exemplo, automatizar, e nós temos soluções desse género nos nossos SOCs, em que a abertura do documento anexo é feita de forma automatizada e é validado. Bom, se depois tenta enviar para o exterior, por exemplo, vemos muitas vezes aqueles documentos que se abrem e dizem, carrega aqui que é para ver o documento, e depois vamos para uma página que nos pede, por exemplo, para nos autenticarmos no Office 365. Nós fazemos toda essa análise de forma a que consigamos classificar se aquilo é malicioso ou não, de forma a que, quando temos esta informação, conseguimos rapidamente dizer e selecionar quais é que são as ações que têm que ser realizadas. Como perceberam, estes são dois exemplos relativamente simples. Obviamente que depois, à medida que vamos implementando e que fomos criando estes mais simples, fomos expandindo o tipo de casos de uso que temos. O que eu agora gostava de mostrar era voltar um bocadinho atrás, ou seja, à imagem do nosso SOC, e dizer-vos onde é que estas ações são feitas, como é que nós, ou seja, neste fluxo, onde é que está então, digamos, onde é realmente importante ter este tipo de ações. Nós temos nesta parte, obviamente, os playbooks, em que são gerados pela parte de ciberinteligência, e o enriquecimento que é feito, como vimos, os playbooks no caso das credenciais comprometidas, o enriquecimento no caso do email de phishing. E como é que nós tentamos fazer isso? Bom, na realidade nós criámos um conjunto de automatizações que nós chamamos o ALV, o analista inteligente, onde ele basicamente vai analisar os tickets, vai dar o conjunto de instruções, ou seja, esta análise que eu falava é feita por este ALV, digamos assim, vai dar então as instruções, vai tentar executar as ações que são possíveis de executar automaticamente, e obviamente vai aproveitar para enriquecer toda a sua análise com as ferramentas e com a stack de ciberinteligência que temos disponível, ou em alguns casos que o cliente também tem disponível, porque há cenários em que o próprio cliente tem o seu repositório de ciberinteligência ou as suas ferramentas de ciberinteligência, e isto permite-nos facilmente, durante a própria análise do incidente, fazer toda esta análise. Agora gostava de vos dar aqui a conhecer um pouco o que é o WALV, e para isso trouxe aqui Cyber attacks against organizations are becoming more targeted and sophisticated, making them more vulnerable than ever. Highly skilled, certified security experts work from our 24/7 security operation centers to identify any malicious activity, investigate, and immediately respond to threats in real time. As a consequence of the pandemic, companies were forced to reinvent themselves. Overnight, their teams went from a secure and supervised environment to an uncontrolled and potentially insecure environment. At the same time, the number of security incidents has gone up, as the measures adopted have increased the attack surface, putting organizations at risk. While cyber attacks are taking place, SOC alerts are rising exponentially, and analysts become overwhelmed. Defend,
detect, and respond are their main objectives, and losing this battle is not an option. In the middle of this cyber war, Cypher creates Waldo, a virtual cyber analyst who has superpowers to fight cybercrime. Waldo is an artificial intelligence platform capable to automate the main duties and tasks of a first-line SOC analyst, reducing time to response, managing incidents consistently, increasing efficiency, and reducing human error. Cyber threats are becoming more sophisticated and organized, but Cypher has the words security and innovation in its DNA. We're ready to protect, detect, and respond. Bom, penso que o vídeo também é um bocadinho elucidativo do que é que nós estamos aqui a tentar fazer com o Waldo. Para fecho e para resumo um pouco daquilo que eu estive a apresentar hoje e porque é que a orquestração de ciberinteligência é realmente importante e como é que é uma forma de nós melhorarmos a nossa capacidade de resposta e as nossas capacidades na área de cibersegurança. Primeiro porque as fontes de informação são cada vez maiores, há cada vez mais sítios onde nós podemos ir buscar informação, há diferentes tipos de dados todos os dias que aparecem e que não estão de forma alguma uniformizados e a sua complexidade é imensa. Portanto, ter a capacidade de orquestrar, automatizar toda esta parte é realmente fulcral para que consigamos utilizar no dia-a-dia a ciberinteligência. Depois, obviamente, como vos expliquei, muitas vezes estamos a falar, especialmente ao nível dos indicadores de compromisso de informação, que tem validade, mas cujo prazo de validade é bastante curto. Portanto, a capacidade e a velocidade com que nós próprios conseguimos não só consumir esses dados, mas depois também aplicá-los, é o fundamental, porque se estivermos a aplicar IOCs hoje, que são da semana passada, provavelmente não vamos detectar algo que já aconteceu, ou pior, vamos ter imensos falsos positivos para a frente, porque vamos imaginar que aqueles assets comprometidos ou aquela infraestrutura comprometida já foi limpa e agora já é legítima ou vai ser legítima no futuro. Portanto, não podemos todo manter ad eterno a inteligência se não temos uma forma de perceber durante quanto tempo é que ela é válida, ou pelo menos manter a confiança ao longo do tempo que temos nos dados e na inteligência que utilizamos. Depois, é a facilidade com que muitos tipos de incidentes podem ser facilmente resolvidos, desde que consigam ser classificados de forma uniforme. Uma coisa importante é que muitas vezes nem sempre é simples detectar ou perceber que tipo de ameaça é com que estamos a lidar. E a ciberinteligência pode-nos dar essa resposta. Se é um malware do tipo A, tipo B, tipo C, nem sempre os nossos CDRs ou outros sistemas nos dão essa resposta de forma imediata, mas com a ciberinteligência nós podemos lá chegar e então conseguir ativar o conjunto de medidas que são necessárias para aqueles tipos de ataques. E finalmente, um dos grandes pontos que nós temos tirado grande benefício é a capacidade de automatizar a parte das lições aprendidas, de conseguir ficar com esses dados, de distribuí-los, mas também de criar novos casos de uso baseado neles. Obviamente que isto é um processo não tão automatizado, mas a capacidade de criar estas automações vem deste passo das lições aprendidas. Uma das regras de qualquer apresentação é ter uma boa quote. Eu escolhi esta, um clássico da arte da guerra, mas no fundo, se nós não nos conhecemos a nós, nem ao nosso inimigo, não vamos ser capazes de enfrentar os riscos ou de partir para a batalha, partindo do pressuposto que estamos em guerra com alguém, mas a verdade é esta: se nós não temos uma capacidade de conhecimento, de ter inteligência, de perceber como estamos e como são os nossos adversários, nunca vamos ter uma operação capaz de obter os melhores resultados, e isso eu acho que a orquestração juntamente com a automatização é a chave para resolver este problema. Do meu lado, era sobre isto que eu vos queria falar hoje. Resta-nos agradecer o tempo que despenderam aqui a ouvir-me. Alguma questão, estejam à vontade, têm o meu e-mail, também estarão certamente estarei aqui disponível pelo chat. Estejam à vontade e muito obrigado novamente por terem ouvido. Até breve.